Pois é, vamos falar de Boku no Hero. Eu tinha dito que a gente não ia fazer semanal de Boku no Hero no preview. Eu falei que a gente não ia fazer semanal no Primeiras Impressões. E a gente vai falar de Boku no Hero. Por quê? Porque é modinha. Dinheiro. Porque a gente tá postando no YouTube e eu acho que vai chamar. Tem mais chance de chamar mais pessoas para o canal do que o Iruma-kun, que era o anime que Boku no Hero tá substituindo. Então. Se a gente quisesse número mesmo, a gente estaria falando de Boku no Hero, Fate Babilônia, Babylon e mais algum outro que tivesse famoso. Eu não acho o Shinsho Yucha. Eu não acho que esses estão famosos. Eu acho que as nossas escolhas de anime estão boas. Porque a gente tá falando de Vinland Saga, Dr. Stone e... Às vezes são da temporada passada, poxa. Ah, eu sei, mas são animes... Cara, vamos se focar no Boku no Hero. Ok. Então, vamos... É isso, não tem outro motivo. Não tem outra explicação. Esse é o motivo real. Vou falar de Boku no Hero pra tentar chamar atenção pro canal. E é isso aí. Então vai ter uma média aí de 1.100 visualizações por vídeo. Mas eu não ligo. Sei que é muito pouco, mas eu não ligo. E a gente vai... Vamos lá, vamos falar de Boku no Hero. Vou tentar fazer o meu melhor. Vou tentar fazer as melhores análises de Boku no Hero. Eu acho que eu consigo. Até porque esse arco, ele é tipo o melhor arco da obra, até então. Eu digo isso baseado... Porque eu não li, então eu digo isso meio que... sem muito fundamento, mas... Pra mim é o melhor arco. Eu duvido que os arcos atuais sejam melhores do que esse. Eu não li o mangá. Mas eu acho que esse é o melhor arco e esse arco tem muita coisa pra se falar. Então, é um arco interessante de falar. E Boku no Hero chama atenção, porque muita gente assiste. É um anime popular. E eu queria chamar mais pessoas para o vídeo e para o canal e para o podcast. Então a gente vai falar de Boku no Hero. E eu vou tentar fazer a melhor análise de Boku no Hero sempre. Vou tentar. Não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar explicar, eu vou tentar ir além do superficial. Vou tentar explicar processos, arquétipos e coisas do tipo. Então, esse é meu objetivo com analisar Boku no Hero. Vou tentar fazer um bom trabalho analisando Boku no Hero. Sky, você, qual a sua posição sobre falar de Boku no Hero comigo? Bora. Não, bora não, pô, porque você já tá cheio de má vontade. Não, porque eu já sei tudo que vai acontecer, pô. Eu li o mangá. Você não leu nem o mangá todo. Mas eu li esse arco. Eu não sei nem por que você leu Boku no Hero. Por que você leu Boku no Hero? Porque quando eu li tinha acabado de passar a segunda temporada e eu tinha grandes expectativas pra obra, né? Mas ela quebrou quase todas elas. Não sei por que você teve expectativas pra Boku no Hero. Você, específico. Oxe, por quê, poxa? Ah, você não gosta de Battle Shonen em geral. Você que acha, poxa? As suas ações me dizem isso. Mas vamos falar do Boku no Hero. A gente vai falar nesse cast dos episódios 1 até o 5, que foram os que saíram até então. O 1 a gente vai ignorar. É recap, não... Eu nem vi o episódio 1, o que tem nele? Eu também não vi. Porque, tipo, o tanto de recap que tem já no episódio 2, eu não sei o que colocaria no episódio 1, cara. Eu não gosto desses episódios de recap. Eu gosto de coisas acontecendo. Então, foda-se o episódio 1. Mas... Então, na prática, a gente vai falar 2, 3, 4 e 5. Por que esse é o melhor arco de Boku no Hero, segundo eu? Porque esse arco, ele tem um vilão legal. Legal não, tem um vilão maneiro. Tem construção de mundo. Tem muito personagem novo. Tem boas batalhas. Tem bons questionamentos e bons conflitos. Tipo o episódio 4. Eu acho que é isso em geral. Na prática, quando eu for falando dos episódios, vai ficando claro por que eu acho esse o melhor. Por que eu acho esse o melhor arco de Boku no Hero. Mas então, vamos lá. O Jay falou assim, parece até que ele leu. Eu li metade desse arco. E só metade que eu li eu já considero melhor. Posso estar errado? Posso, mas eu não ligo. Até porque essa afirmação não é um... Cadê? Posso estar errado? Posso, mas... Posso estar sendo hipócrita por ter dito isso e não ter lido o arco todo no mangá? Posso. Mas eu não ligo. Mas o arco é muito bom, pelo menos. E um dos melhores de Boku no Hero, pelo menos. Então vamos lá falar do episódio 2 e 3 de uma maneira geral, abrangente. Vamos dar uma geral. A gente só vai começar a seguir os episódios a partir do 4. A gente fala do 4 e 5 seguindo eles. Mas agora 2 e 3.
Antes do episódio, a abertura. O que você achou dessa abertura? A abertura, você tá falando da opening? Isso aí. Cara, não curti não, eu tô pulando ela. Eu também não curti. Existem aberturas... Essa é uma das... Cara, ela não chega a ser ruim, mas ela é sem graça. Ela podia ser melhor. Sei lá, a música não é boa. Eu não gosto da música. Eu acho que é isso. Minha favorita é a anterior a essa, que é a segunda abertura da terceira temporada. É minha favorita de todas. A quarta... Essa daí eu não curti. Apenas não. Espero que a segunda da quarta temporada seja melhor. O segundo episódio ele já começa contextualizar o arco, o conflito, o vilão, a Yakuza e isso aquilo. O All For One, ele é All For One, o vilão. Eu costumo da máfia? Não, eu costumo confundir o One For All e o All For One. O All For One é o vilãozão lá. Ele foi preso. Nisso criou-se um vácuo em quem é o grande vilão. Isso é uma parada que tá rolando desde a segunda metade da terceira temporada. E agora os vilões eles estão meio que se unindo. Na verdade não, na verdade o que tá acontecendo é uma puta guerra civil, pra ver quem que vai pegar, mas isso é um pouco mais explorado no mangá. Se pá, eles colocaram essa cena ou no final da temporada passada ou no primeiro episódio, que ou vão colocar mais pra frente, que é uma cena do Twice e tá tendo uma porradaria na cidade. Provavelmente colocaram no episódio 1, ou cortaram, não sei. Mas é que tá. Então, os vilões eles estão se unindo ou eles estão apenas eles vão lutar para virar o novo grande vilão? Eles estão lutando, cara. Tá bom. A cena do... Caraca, o Overhaul. Eles falam de Overhaul, mas eu não vou falar isso, eu vou falar Overhaul. Não, eu vou falar Overhaul. Então qual que é a tradução de Overhaul? Porra, eu não sei. Splint, Spider-Haul. Eu não sei. Segundo o Google Tradutor, ele traduz como revisão. Ou a vistoria, o exame, a inspeção. Vai ver, o cara colocou isso porque ele achou overhaul uma palavra maneira. Isso tem muito disso. Isso tem a ver com o poder dele, assim. Não vamos entrar em coisas que serão melhor desenvolvidas depois. E eu quero ser breve nos episódios 2 e 3. O Overhaul mata o personagem trans. Mata o Magni. Pera aí, o Magni era trans? Faz tempo que eu li mangá. Tá, você tá falando... o Magni que você diz, eu não sei o nome dele, mas é o de óculos escuro que ele explodiu. É ele? Sim. Inclusive tem uma piada que é a Toga... É Toga o nome da personagem? A menina eu acho que é. Que faz com ele que ela chama de Magné, porque o nome de herói dele é Magni e Magné, só que Ne geralmente se usa pra quando é uma irmã mais velha. São trocadilhos. Enfim, continue, Jay. Deixa eu ver se ele morreu mesmo. Não, Jay, ele tá normal, pô. O corpo dele cresceu de volta. Ele morreu mesmo. Segundo a Wiki, tá aqui, deceased. Então o personagem... Então o Boku no Hero teve bolas de matar um personagem. Parabéns. Deviam ter matado o Sten. Não teve lógica ele continuar vivo. Quer dizer, talvez eles... Não, tem sim. Pra reutilizar depois. Então é melhor matar esses personagens secundários com pouca expressividade do que matar um personagem que o autor pode utilizar depois, saca? Então agora vamos sair desse negócio de vilão e vamos falar da parte dos heróis. By the way, sobre toda essa cena que rolou. Você quer falar disso? Então fala. Sim, isso aí foi muito melhor no anime, porque eu queria o mangá. Todas essas cenas desse tipo, você tem que reler as páginas umas 3 vezes, porque a arte do autor não dá pra se entender porra nenhuma que tá acontecendo. No anime não, no anime deu pra entender de primeira. Vai ter essa e a penúltima luta desse arco é cena que no mangá não dá pra entender porra nenhuma. Confia em mim quando eu digo isso. Eu não confio em você quando você diz isso. Eu não lembro de ter problema de ler Boku no Hero, mas enfim, vamos continuar. Os heróis, eles trabalham em agências. Então, eles são contratados por essas agências e essas agências, elas têm algum trabalho específico, tipo, patrulhar essa região. Eu acho que é isso, né? Então, ele vai lá para a agência do Sir
Eu vou chamar ele de Sir. Night Eye. Eu vou chamar ele de Sir porque é mais fácil. E o Sir, ele era o sidekick do All Might há 5 ou 6 anos atrás. Eu acho que é esse o ano. Mas não importa o ano. Mas o interessante é saber que ele foi o sidekick do All Might. O All Might teve quantos sidekicks? Não sei. Aparentemente um. Não, acho que teve mais. Baseado no quê? Deixa eu ver aqui na Wiki. Deixa eu ver se eu acho essa informação agora. Sei, confia em mim, eu li o mangá. Tá, eu não vou encontrar essa informação agora, mas beleza. Eu não vou achar essa informação agora. Quantos sidekicks o All Might teve. Até porque a gente sabe pouco da história do All Might, perceba isso. Esse All Might, nesse período da história, é o All Might no fim da carreira dele. Então o All Might ele estava trabalhando aí como um herói provavelmente há uns 20 a 30 anos. Então uma longa carreira aí sendo herói e vendendo bonequinho e tendo sidekicks diferentes e tendo uniformes diferentes. E a gente sabe pouco dessas eras do All Might. Até um pouco da era dos heróis em si. Lembrando, esse mundo de super-herói ele já está estabelecido há bastante tempo e ele já mudou bastante. Então a gente sabe bem pouco, na real, do mundo de Boku no Hero. Eu queria entender mais. Eu queria que isso fosse explicado e mais desenvolvido depois, na obra, em algum momento. Sobre o passado. Eu gosto de construção de mundo. Sobre o lance do Deku indo lá pro Sir. Ele... Você já pôs coisa pra caralho, hein? Mas o que você quer falar? Tem algo que você queira falar? A princípio, sim. Então fale logo, vai. Tá, sobre o Overhaul, o que você achou do personagem? Eu ia falar disso depois, mas eu acho ele maneiro pra caramba. Eu não tenho muito o que falar sobre ele. E uma coisa que eu percebo dele, que me chama a atenção, é o dublador que faz a voz dele. Sim, que é um dos meus favoritos. Por quê? O que você lembra que ele já fez? Cara, ele já fez Golden Kamuy, Hakume Tomikochi, ele fez Warcraft, deixa eu lembrar o resto. Ele tá também em Fairy Gone, quer que eu vá dizendo? Caraca, tu gosta do cara? Qual é o nome do cara? Eu não me esqueci agora. Vamos achar aqui. Eu lembro dele. Pra mim, o personagem principal dele, ele é o Hikaru Midorikawa. O personagem principal pra mim que ele fez foi o Kaiba em Yu-Gi-Oh! É o Tsuda Kenjiro. Não, o nome dele é o Hikaru Midorikawa. Será? Pera aí, ele tá aqui na minha lista. Esse daí é outro. Mandei o link aí do cara aí, pronto. Deixa eu ficar aqui rapidinho. Eu lembrava dele porque ele faz a voz do Kaiba em Yu-Gi-Oh! E eu vi Yu-Gi-Oh! Em japonês. Eu tenho quase certeza que é o Tsuda Kenjiro. Não, só se os dois caras têm voz idêntica, porque, caralho... Ah, não. Será? Peraí. Boku no Hero... Porra, então manda... Porra, será que eu errei feio? Pera lá. Peraí, mas como... Será que eu tô confundindo? Ué, mas... Vamos descobrir isso agora. Eu já descobri. Tá bom, então manda aí. Como é que você descobriu que é... Manda o link aí do cara. Mas o... tá bom, tá. Deixa eu imaginar. O cara que tu pegou do Blue Kaiba de cabelo verde, né? Não sei. Não sei, mas ok, a gente tá falando da mesma pessoa. Tá, eu errei o nome do cara. Tá bom, então o nome dele é Tsuda Kenjiro. Tá. Que é o meu dublador favorito. Sobre o personagem. Na prática, o poder dele é o mesmo poder do... Ele explode pessoas. Mas qual que é o nome do de cabelo azul? O nome do de cabelo azul. O vilão, pô. Não vou saber. Você ouviu de cabelo azul, o vilão. Shigaraki Tomura. Tá? Na prática, o poder dele e do Tomura tem os mesmos resultados. Na prática. Então, quando que eu e o Jay a gente diz que esse arco, ele é na prática um mini reboot? Eu não disse. Ele é mesmo. Eu não disse isso, mas se você interpreta dessa maneira, mas eu digo, pô. Tá porque, bom. tipo, Boku no Hero tem o seguinte, tem trocentos personagens e é óbvio que quando você coloca trocentos personagens, não tem como você trabalhar todos eles. Então, esse arco é o seguinte, ele coloca personagens novos, joga o resto para escanteio, joga, tipo, o Todoroki e o Bakugou mais pro canto do que tu no ensino fundamental e joga os vilão para fora também, pega um grupo de vilão novo, é tudo novo nesse arco. Tipo, por isso que eu disse que se tivesse para ter um filme de Boku no Hero, isso eu falei antes de existir o primeiro filme, seria um filme desse arco. Porque ele tem muito formato filme, cara. Ele é muito longo pra um filme. Mas tem o formato. Eu entendo o que você quer dizer, mas ele é longo pra um filme.
O paralelo é o seguinte, o Mirio, ele é uma versão aperfeiçoada do Midoriya, e o Overhaul, ele é uma versão aperfeiçoada do Shigaraki. Isso. Existe esse paralelo. E eles meio que vão trabalhar juntos. Então, eu só queria dizer isso. Existe esse questionamento temático. De haver alguém que é uma versão superior e perceba que os poderes são bem parecidos. Então existe essa temática aí de superar, do mais fraco tentar superar aquele que é a versão aprimorada dele. Ainda no episódio 2, a garota bolha, Bubble Girl. Então, sabe onde veio o design desse personagem? Foi um cara que ganhou um concurso. Isso eu sei, e não é Bubble Girl, é Bubble Gun. Sério? Sério. Eu tô vendo aqui agora o nome dela. É o nome de herói dela. Eu gosto do design dela. E no mangá não tinha como saber que ela era azul. No mangá ela parece Dark Skin mesmo. Eu nem lembro como ela é no mangá, mas ela é azul mesmo? No anime ela é azul, pode aí. Tá daltônico? Ela é azul mesmo. O design dela é da hora. Não foi à toa que o cara ganhou. E se eu não me engano, o outro cara que ganhou o concurso aí foi daquele personagem que a cabeça dele é uma centopeia. Esse eu não vou lembrar o nome. Eu não vou nem lembrar o que é isso. Enfim, vamos pro episódio 3. Ok. O episódio 3, falando dele... é basicamente a batalha do Midoriya versus o Sir pra ele pegar o carimbo. E o Sir só queria testar o Midoriya. Pô, isso é todo episódio, cara. Não tem nem muito o que falar. Cara. Então, vamos falar do Sir, então. O poder dele quando ele encosta numa pessoa, ele consegue ver o futuro dela. Quando ele encosta e mantém contato visual. Ele consegue... É tipo aquele filme do Nicolas Cage, tá ligado? Só que ele consegue fazer isso pras outras pessoas. Esse é um poder... E o mecanismo... E como funciona o poder dele é algo mantido em segredo. E ele contou pro Midoriya. Coisa que não faz sentido. Aliás, o efeito que usam no anime pra ilustrar o poder dele é foda. Parece meio King Crimson. Deu essa impressão pra você também? Qual é a parte que mostra? Me fala o tempo aí. Porra, tá. Deixa eu procurar por todo episódio. Tá, quando tu achar, tu me diz. E o poder dele é muito foda. É um poder de... Ele prevê o que o outro vai fazer. Tá muito foda também não. O que tu acha? Esse poder é útil pra caramba. Tá útil pra caramba aí. Tipo, vale lembrar que no Boku no Hero todo mundo é meio nerfado. Como assim? Em comparação a outro tipo de obra do gênero. Você não acha? Sério? Sei lá, eu acho até que alguns personagens eles conseguem... Eu acho que esse argumento funciona convenientemente para algumas situações, mas convenientemente não funciona para outras situações. Então, eu prefiro não comentar isso. Mas esse cara é muito forte mesmo. É um poder muito mais útil, muito mais interessante, porque ele prevê o que o inimigo vai fazer e ele consegue ver até bastante tempo no futuro. Cara, isso pode ser utilizado para muito. Isso pode ser utilizado para pegar informação no futuro. Olha que foda. No final ele diz, que ele já ia aceitar o Midoriya desde quando ele chegou lá. E foi um negócio meio... Você não viu Naruto, Sky, mas todo esse episódio foi um negócio meio Kakashi, que o Kakashi é assim, ele cria um desafio impossível e os personagens eles tentam ao máximo superar esse desafio, aí no final eles não conseguem, aí ele diz, todo mundo passou. Isso é algo muito frequente do Kakashi em Naruto. E no pós-créditos tem uma cena, e essa cena também tem no episódio 4, mas a cena dos pós-créditos eu achei que foi melhor que a mesma cena no episódio 4. Você acha, Jay? Não, no 4 claro que foi muito melhor, porque foi a cena completa e não um trecho. Não, eu tô falando do trecho específico. Talvez seja, mas pra mim a cena é do episódio 4. Tá, agora vamos para o episódio 4. É o que eu queria falar mesmo. Então agora, a partir do 4 e do 5 a gente vai engatar. Agora vai engatar. Então beleza. Então o episódio 4 é essa cena do... Beleza, a primeira cena. Então tem essa cena aí que eu vou chamar a primeira cena. E tem a segunda cena que é o papo do Midoriya com o All Might.
vamos agora falar dessas duas cenas. Então eles estão lá patrulhando o trabalho de herói é basicamente, na maior parte do tempo, ficar andando pela rua, e como a cidade é pacífica, não vai ter nada. Assim. Então, essa sim foi uma das reclamações minha com Boku no Hero. Não faz sentido ter tanto herói no mundo de Boku no Hero, já que não tem tanto vilão. Mas não tem tanto vilão porque tem muito herói. Aí fica nesse paradoxo aí. Mas ok, eu entendo o que você quer dizer. Mas então, convenientemente, o grande vilão que eles estão procurando e que foi estabelecido no episódio anterior, que eles estão procurando, que é o chefe da Yakuza, que é o Overhaul, eles encontram esse cara numa situação ali e existe esse momento de tensão. No mangá essa cena é melhor, só avisando. Eu não lembro dessa cena no mangá. Essa cena é boa tanto no anime quanto no mangá. O ponto é o seguinte, existe um conflito aí, porque toda essa cena é um conflito interior do Deco, eu vou chamar ele de Deco agora. É o conflito interior do Deco entre salvar alguém que claramente tá em perigo, ou fazer o correto, que o correto seria o estrategicamente correto. Não atacar o cara ali dessa maneira e não fugir com a garota. Ou seja, é o conflito entre ser um herói e fazer o que a superestrutura diz que é o correto de se fazer. Então é isso. Pode ser impressão minha, mas no mangá, o mangá puxava um pouco mais do lado do Mirio. No anime deu a impressão que é pra puxar um pouco mais pro lado do Deco. Pra mim foi do Deco sempre. O Deco, ele é o arquétipo do herói ideal, que é meu arquétipo de personagem favorito. E é importante entender o que é o herói ideal. Então, o herói ideal, ele sempre vai fazer o que ele acha certo. O que ele acha certo. O herói ideal, de certa maneira, é um personagem egoísta. Ele é um personagem que ele faz o que ele acha que é correto, porque ele acha que é certo. E não porque alguém mandou ele, e não porque é o melhor para todo mundo. Então, esse é o herói ideal. E nessa cena, o Deco ele tem que segurar esse heroísmo dele. Ele tem que segurar isso. Mas ele não faz. E ele tem que ceder pra ceder ao que seria o correto de se fazer, segundo a estratégia lá do Sir e das agências. Então ele cede o heroísmo dele. Quer dizer, ele não cede. Ele segurou ali, assim, ele se segurou demais, isso estava muito claro. Ele estava querendo fazer alguma coisa e salvar a garota. Tanto cede que depois ele fica, no episódio, ele fica meio bolado, se questionando se ele fica mal por ele ter feito aquilo. Assim, não é que ele fica mal, ele fica refletindo sobre a atitude dele. Porque o herói ideal, ele é um tipo de personagem que ele não liga para se colocar em risco para salvar os outros. Então ele não liga para a própria segurança. O herói ideal, ele é dessas. Então, pelo Deco, ele iria salvar a garota ali de alguma maneira, iria rolar um conflito. Mas foi o Mirio que parou ele, que segurou ele. Fala. E de passagem, na cena seguinte, a gente vê a natureza do Chisaki. Chisaki é o Overhaul. Ah, tá. Que eles voltam pro lugar lá. E tem um cara que, foi mal, deixei ela bom, morreu. E aparentemente o poder do Overhaul faz ele pegar herpes, que porra é essa, né? Da onde você... isso é... Porque no 822 Sim. Mostra... Mas também tem no episódio 2. Tá bom. Mas então, o que eu queria dizer dessa primeira cena é que ela é um conflito interior pro Deco, em que ele tem que ceder o heroísmo pessoal dele para o que eu vou chamar de superestrutura, que é a estratégia das agências. Então, naquele momento ali, ele deixou de ser um herói ideal. Quer dizer, ele não tinha muita escolha, mas um herói ideal, independente, faria o que ele acha correto, foda-se a lei. Isso eu queria dizer. Quer dizer, eles não estavam quebrando a lei. Eu não queria dizer lei, mas foda-se as regras, foda-se a superestrutura, entendeu? Sim. Tá bom. Existem diferenças entre o herói e o herói ideal. No princípio, no princípio eu digo teatro grego.
O herói ideal, ele era o herói. Mas o termo herói, ele foi banalizado com o tempo. Então, por haver essa banalização, qualquer personagem que salva alguém e derrota um vilão hoje é um herói. E os heróis reais são chamados de heróis ideais. Então, o arquétipo, assim, um policial que salvou, que matou um bandido, se colocou em situação de risco para salvar alguém. Ele é um herói ideal? Não. Ou melhor, dizendo, não por essa ação, não por esse contexto. Não dá para afirmar isso. Era apenas alguém fazendo o seu trabalho. Isso na ficção. Então isso... Agora vamos pra segunda cena, né? Que é a cena do Midoriya questionando o All Might da situação lá que, porra, então havia outra pessoa pra herdar o One for All e ele não sabia disso e o All Might escondeu isso dele. Não escondeu, omitiu isso dele. E ele queria... E ele tá certo lá de tentar entender isso daí com o All Might. É que vai lembrar que a história completa implicava no All Might dizendo pro Deco que ele vai morrer. Mas então, mas é que tá, porque... De novo, essa segunda cena, ela meio que tem a ver com a primeira cena em relação a explicar o arquétipo do herói ideal. De novo, o herói ideal, ele não faz... o herói ideal, ele não é utilitarista. O herói ideal, ele faz o que ele quer fazer. O que ele acha certo segundo a moral dele. Então, por herói ideal, se existe uma opção que é matar uma pessoa para salvar 1000, em vez de deixar 1000 morrer, ele não vai escolher a opção de matar uma pessoa para salvar 1000. Ele não vai fazer isso. O herói ideal, ele vai achar um novo caminho. Quando eu digo matar, na verdade correção, deixar morrer. Sacrificar. Isso aí, boa, obrigado. Então, sacrificar uma pessoa para salvar 1000. O herói ideal vai dizer, isso não é uma opção. Vamos por um outro caminho. Porque o herói ideal, ele não é utilitarista. E aí a gente tem que explicar também o que é utilitarismo. O utilitarismo é a filosofia do que é o melhor para o maior número de pessoas é o certo. Isso. Então, o que é o melhor para o maior número de pessoas acaba sendo a melhor decisão. O herói ideal, ele não é utilitarista, porque se a decisão de salvar o maior número de pessoas implica em sacrificar algumas, o herói ideal, ele não vai fazer isso. Nunca. Ele vai buscar uma alternativa. O Sir, ele representa esse utilitarismo, que é dar o One for All para o Mirio, que é alguém mais capacitado. O All Might, ele representa o lado do herói ideal, que é fazer o que ele acha que é certo, que foi, nesse caso, dar o One for All para alguém que ele julgasse ser merecedor do One for All. Sim. Então, nesse caso, assim, foda-se o Mirio, eu encontrei o Midoriya. Ele nem conhecia o Mirio na época. É verdade. Então não teve esse foda-se. Mas ele não se arrepende da escolha que ele fez, porque ele se viu no Midoriya e ele construiu uma relação com o Midoriya, ele treinou o Midoriya, e nisso ele... E como foi mostrado na terceira temporada lá, ele não se arrepende nem um pouco de ter dado o One for All para o Midoriya. Por quê? Porque o Midoriya, mais importante de tudo, ele é do arquétipo do herói ideal. Assim como o All Might é. Então é isso. O herói ideal / All Might, ele é uma pessoa egoísta nesse sentido. Ele não vai se impor, ele não se arrepende de ter dado o One for All pro Midoriya. Já o Sir, ele é utilitarista. Então é óbvio que ele vai querer dar o One for All para quem ele acha que é mais capacitado. Porque na cabeça dele, dessa maneira, ele vai estar salvando o maior número de pessoas a longo prazo. Estando o One for All na mão de alguém, em posse de alguém com mais capacidade de usar ele. Então, de passagem, é por isso que o Sir pegou o Deku, que é para fazer ele desistir e entregar o poder pro Mirio. Isso eu não sabia, isso é uma interpretação sua? Não, ele diz isso. Isso pode ter passado por mim no episódio. Mas ok, acredito nisso. Tá. Então, em geral, todo esse conflito é um conflito entre o utilitarismo e fazer o que você quer. E o herói ideal, ele faz o que ele quer. E o que ele quer é o correto. Não. O que ele quer meio que acaba sendo algo bom, que é proteger os outros. Se o que ele quisesse não fosse proteger os outros, aí ele não seria um herói ideal. Eu acho que eu já expliquei tudo muito bem, né, Sky? Sim. Tá bom.
Cara, eu expliquei a temática do conflito. Tem necessidade da gente ficar explicando o segundo diálogo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o All Might fala: Jovem Midoriya, você sabe que quando eu vi a previsão, que é a previsão de que o Sir fez que o All Might iria morrer. E a previsão do Sir sempre está certa. E ele aceitou aquilo na hora. Se eu pudesse ver a linha de chegada do fim, eu correria até lá. Então ele achou que ele iria morrer quando ele lutou contra o All For Honor. E ele já estava preparado para morrer. Mas não, ele não morreu. E se tem mais alguma coisa que eu posso dizer sobre esse diálogo entre o All Might e o Midoriya, que o próprio All Might diz que o Midoriya mudou ele, e essa cena foi legal. Esse episódio foi um dos melhores episódios de Boku no Hero, pelo menos pra mim, eu achei, porque eu consegui extrair eu gostei de ficar extraindo eu gostei de ficar pensando sobre esses conflitos de o herói ideal e fazer o que é certo. Enfim, vamos para o episódio 5. Vamos seguir o episódio 5. O episódio 5 começa com essa cena aí que é muito bem animada, né? Deixa eu ver, abrindo o episódio 5. Ah, pior que cara. Eu me surpreendi. Já sei até inclusive qual que é o animador. Sabe por quê? Por quê? Porque tem uns traços específicos dele que é uns cubos voando. Sempre que tem cubo voando, ele é autor. E o fato de que tem o choque, que é aquela imagem que fica tudo branco e preto. São dois traços desse animador. Tá, aí você sabe que foi ele que fez isso aí. Inclusive, deixa eu procurar o nome daqui. Animator... Tu não vai achar isso Cubes. agora? Eu vou achar, Jay. Aqui. Anime Animation Cubes. E o Taka Nakamura. Olha... Será que foi ele mesmo? Não sei. Sim, pesquisa no Google, Jay. Anime Animation Cubes. Tá, mas será que essa cena do início do episódio 5 foi ele que fez? Eu aposto dinheiro, Jay. Tá bom, então depois a gente confere isso lá. O que aconteceu nesse episódio? Foi mostrando já o... Cara, foram vários detalhes que foram apresentados e serão desenvolvidos depois. Então, essa parte serve pra mostrar a Hadou e o time dela. Não se animem, pessoal. A Hadou e o time dela vai ser jogado pra escanteio nessa temporada também, só avisando. Eu gosto desse time. Seria mal, Jay. Vai ser jogado pra escanteio. Que pena. Eu gostei do detalhe que aparece os nomes de super-herói de cada um ali naquelas fontes especial pra demonstrar personalidade. Tá bom. Sobre o... Deixa eu ver aqui mais. Tá, aí tem o... É Kirishima o nome dele? Mas antes disso, também no grupo delas tem a Mulher Dragão. Eu não vou spoiler, mas o poder dela é da hora. Tá, aí vamos falar da parte do Kirishima. O nome dele é Kirishima? É Kirishima. Tá bom. E o Kirishima, ele tá no grupo lá com aquele outro cara lá do Big Tree, que ele tem um poder até bem útil, que é transformar uma parte do corpo dele. Que é o Sun Eater. O poder dele é muito... Diga de passagem, quando eu li o mangá, tinha umas coisas de nome que eu não sacava. Por exemplo, eu não sacava que o nome dele é Million, vinha porque o nome do cara era Million. O Sun Eater é a mesma coisa. Eu pensava, por que o nome do cara é Sun Eater, se o poder dele não combina nem com a roupa, nem com o nome? Depois que eu vi o nome, peraí, tem Eater no nome, isso explica. Isso eu saquei fácil, assim, de cara. Eu não, cara. Tá bom. Mas é um poder bem útil. O poder dele é manifestar o que ele comeu. Então, ele come os animais certos pra ter habilidades certas. Então, ele pode, comer um frango e transformar uma parte do corpo dele em frango. Caraca, você pode ir longe com esse poder. Assim, se tu for pensar, vai criar umas coisas bem bizarras, assim. Dá pra ser bizarro com esse poder, mas é um poder muito... Tem muita... Como é que é a palavra, Sky? Potencial? Tá, isso aí também. Tá, potencial. Vai ser essa aí. Tá, potencial. Possibilidade? Possibilidade, diversidade. Dá pra utilizar de muitas maneiras. A outra coisinha que foi mostrada foi a droga que... Tem uma droga que melhora a individualidade e tem a outra droga que diminui / anula a individualidade. Anula. Porém, essa que anula é apenas temporária. As duas são temporárias. Aliás, se existisse uma droga que aumentasse a capacidade do poder e não fosse e fosse permanente, bem... Daria pra destacar. Essa droga, ela revolucionaria o mundo, porque todo mundo teria poder útil.
por exemplo, foi mostrado no exemplo do cara lá que o poder dele normal era fazer lâminas já saírem do corpo dele em até 10 centímetros. E aí ele lá tomou a droga e o poder dele agora faz lâminas crescerem até o quanto ele quiser, aparentemente. Até quanto ele quiser muito longe. Mas isso seria ótimo, porque todo mundo teria poder bom e meio que acabaria com a desigualdade de poderes desse mundo de Boku no Hero, que eu detesto isso. Sim, foi explicado que esse era o objetivo. Então, sobre a batalha. Esse é um exemplo de uma boa batalha. Uma coisa que é difícil de acontecer em Boku no Hero. Porque Boku no Hero ele tem bons momentos, mas não tem boas batalhas. Então, essa batalha ela teve os personagens utilizando seus poderes de maneira diferenciada. Teve o Kirishima ficando duraço. Foi um pouquinho de poder tirado da bunda, não? Não foi não. Foi incrível. Foi o poder dele, só que mais acentuado. Isso não é tirado da bunda. Isso é ele utilizando mais ainda, se esforçando mais ainda pra ficar mais duro ainda. Sobre essa batalha, que boa parte do episódio foi a batalha. Eu fiz um cast explicando o que faz boas batalhas serem boas batalhas. Então a fórmula da boa batalha. Essa batalha é boa e ela tem tudo que eu disse lá no cast. Então ela tem as inversões, ela tem a exploração de recursos e ela escala em proporção. Então por isso ela é uma boa batalha, não um bom momento. Porque Boku no Hero em geral é um anime, é uma obra de bons momentos, mas não tem boas batalhas. No final o Gordão captura e o Suniter ficou sem... tá com a individualidade dele bloqueada. É temporário. Não, pelo final do episódio ele já tá com ela de volta, se eu não me engano. Tá não. No final do episódio ele mostra que ele tá sem ela. E é temporário. Então, eu tô dando spoiler do episódio seguinte. Eu dei sem querer. Então é isso. Acabou o episódio 5. O anime ele vai esses episódios não. O anime ele vai melhorar cada vez mais, porque esse arco é muito bom. Ele vai ficando cada vez mais interessante. E eu vou querer continuar comentando. Eu não sei o Sky. Por que não? Por que não? Sei lá, porque você não gosta de Boku no Hero. Eu não sou fã de Boku no Hero, mas esse arco tem muita coisa pra se extrair. Tem muita temática pra falar, tem muita coisa bacana que vai acontecer que dá pra gente comentar e fazer um cast maneiro. Eu quero fazer isso. Aliás, inclusive, eu vou nos créditos do anime pra ver se eu acho o nome Yukata Nakamura. Você não vai achar o nome dele que você não sabe ler japonês. Mas eu sei quais são os kanji. Boa sorte, então. Era mais fácil você procurar se o Yukata Nakamura trabalhou no episódio 4 da 4ª temporada de Boku no Hero. Ok, então faz isso pra mim, tio. Não vou fazer. Você que faz, mas é mais fácil você fazer isso. Não, episódio 5. Mas é mais fácil você fazer isso, você procurar se existe uma relação do cara com o episódio. E não ficar procurando o kanji do cara nos créditos. Então é isso. E até o próximo cast.